Olá, boa noite. Olá, meninas, tudo bom? Tudo bom? Tudo bem. Você que convive com algum idoso, vem com a gente. Hoje nós estamos ao vivo pelo Facebook. Esse é o JC Cuidar. É um canal feito com muito carinho, muita dedicação, especialmente para os cuidadores familiares de idosos, que tanto merecem receber orientações úteis sobre o envelhecimento, sobre os idosos e sobre principalmente o processo de cuidado dentro da família. Eu sou a Jaque. E eu sou a Carol. Nós somos gerontólogas e idealizadoras deste canal. Vem com a gente que essa semana a nossa convidada é a nutricionista Daniela Langoni. Pode se apresentar, Dani. Olá, meninas, boa noite, tudo bem? Bom, vamos lá. Sou nutricionista com especialização em nutrição clínica. Atuo com idosos já tem um tempinho, mais ou menos uns 7 anos e meio. Então, eu falo que eu já tenho um bom aprendizado aí com eles, da terceira idade. Uma bagagenzinha. Muito bem. Sim, seja bem-vinda, Dani. Falo que a gente sempre aprende com eles, né? Então... É verdade. Verdade. Então, Dani, seja bem-vinda. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. E imagina, o tema da obrigada nossa... a vocês. Legal. O tema da nossa conversa de hoje, então, é nutrição do idoso e como o cuidador familiar pode ajudar. Então, para começar, eu vou fazer já uma pergunta. Por que é tão importante a gente pensar na nutrição dos idosos de uma forma especial, né, diferente das outras faixas etárias? Tá. Na verdade, assim, os idosos, eles têm, na verdade, um perfil totalmente diferente, por exemplo, de um adulto, de um adolescente, e, consequentemente, necessidades também muito diferentes, tá? Existem alguns pontos que nós precisamos, né, ficar atentos, né, nos idosos, tanto em relação às necessidades, quanto em relação à questão de nutrientes, né? Eu falo que, assim, um desses nutrientes que a gente precisa ficar atento no idoso é em relação, por exemplo, à ingestão de proteínas. O idoso, ele é um público que ele tem, por exemplo, um problema de dentição, né, às vezes, ou vai por prótese que está um pouquinho mais frouxa porque ele emagreceu, então ele não consegue ter aquela mastigação, ou por falta de prótese, por ele ter algumas falhas na dentição mesmo. Então, eu falo que a proteína é um tipo de nutriente que o idoso sempre tem, ele tem uma necessidade mais aumentada, tá? Justamente pelo fato dele ter, na verdade, o processo de envelhecimento, né? Com o processo a gente tem perda de massa muscular. E a proteína é um nutriente que a gente sempre preconiza, né, para amenizar essa perda, que, assim, com o envelhecimento é natural de acontecer, tá? Isso, na verdade, todos nós vamos ter com o processo. E a proteína, ela ajuda justamente para minimizar essa perda, né, progressiva de massa muscular, tá? Então, eu falo que o idoso, ele tem uma necessidade proteica maior, por exemplo, do que um adulto, do que um adolescente. Então, é muito importante que o cuidador, ele fique atento em relação à quantidade de proteína, né, que o idoso consome. Normalmente, por conta desse problema de dentição, o idoso acaba comendo menos, né, e isso pode fazer com que esse processo de perda de massa muscular possa, digamos, ficar um pouquinho mais acelerado, tá? Então, esse é um ponto bem importante, né, para o cuidador sempre ficar atento, né? Primeiro, né, se o idoso, ele está bem posicionado, está sentado, né, se ele está em alerta também, esses são pontos muito importantes que o cuidador precisa ficar atento, né? Se ele está mais sonolento, se ele está mais caidinho, se está mais prostrado,
ou se, por exemplo, o apetite dele deu uma caída, por exemplo, de uma semana para outra, então ele diminuiu a ingestão alimentar. Então, são pontos que o cuidador ele precisa ficar atento, porque o idoso, eu falo que ele emite sinais. São sinais, assim, bem sutis, mas ele emite sinais e o cuidador, ele precisa ficar atento a isso, tá? Para evitar, na verdade, deficiências, né? Principalmente que nem da proteína, é uma delas, mas existem outros nutrientes também que ele precisa ficar atento, e que o idoso, que eu falo que no processo de envelhecimento, digamos, eles têm uma recomendação um pouquinho maior. Então, por exemplo, a proteína, o cálcio, a vitamina D é muito importante. Eu acho que, principalmente agora, nesse momento, né, que a gente está vivendo de pandemia, a vitamina D, ela é muito, né, tem vários estudos já relatando a importância da vitamina D nesse processo. Então, é importante a família também desse idoso ficar atenta aos níveis, né, de vitamina D, fazer o acompanhamento certinho com o geriatra, e ver, né, os exames bioquímicos estão certinhos. Então, é muito importante essa questão também da vitamina D, tá? Existem outros... Todo mundo, né, tá precisando tomar vitamina D, imagina os idosos, né? Exatamente, né, que é um público que, assim, quase... Eu falo que a gente também já não toma muito sol, né? Principalmente, que a gente toma sol de LED, né? Que é a lâmpada. Exatamente. É só essa luz mesmo. Mas, assim, no caso deles, é muito importante, né? Pela questão tanto de imunidade, questão de sistema, né? Parte óssea também, ela é muito importante. Então, e ainda mais hoje, né, com relação ao Covid, né, que a vitamina D, muitos estudos têm relatado que, assim, pacientes que estão com os níveis de vitamina D e que pegam Covid, as chances deles complicarem é muito maior, né. O idoso, que agora deu uma invertida, né, mas eu sempre falava que, assim, o idoso, ele é um grupo de risco, né, por ele ter, enfim, essas particularidades. Então, às vezes, ele não consegue consumir o tanto que ele deveria, né, para suprir as suas necessidades. Então, eu falo que é um público que, sim, a gente precisa ficar bem atento, tanto familiar quanto cuidador, e o que o cuidador observar de diferente, relatar para a família, e a família realmente passar para o geriatra, para o gerontólogo que faz acompanhamento, para o nutricionista, enfim, ele ter realmente um cuidado integral com a equipe multi. Sim. Queria até reforçar aqui uma coisa que você falou, Dani, que é uma coisa que a gente fala bastante no canal, né? Que ninguém melhor que o cuidador familiar para observar qualquer alteração de comportamento, de padrão alimentar. Enfim, o cuidador familiar é a pessoa que está ali todo dia, lado a lado, acompanha de perto o idoso. Então, ninguém melhor do que ele para conseguir trazer essas informações que às vezes a gente, profissional da saúde, não tem ali na hora, né? Então, é essencial que o cuidador familiar, né, observe e preste bastante atenção nos comportamentos do idoso, né? Sim, com certeza, com certeza. Eu falo que o cuidador, ele passa muito mais tempo com o idoso do que a própria família, né? Então, realmente assim, se ele não estiver atento, realmente passa muita coisa. E aí, quem sofre, infelizmente, é o idoso, e aí, quando vai ver, já está, enfim, muito mais avançado, e a gente não consegue tratar tão precocemente, né? Isso. E o que a gente pode, falando, né, em coisas que o cuidador familiar precisa observar, Dani, o que você acha, assim, do ponto de vista, né, seu, que é uma nutricionista, o que é mais importante que um cuidador familiar observe em conjunto, né, com o idoso, para que eles entendam se
se está faltando algum nutriente, ou se está tendo uma alimentação adequada, né? E assim também poderem procurar uma ajuda profissional. Sim. Então, que nem eu O que falei, é mais né? importante, assim, de observar. Então, que nem, por exemplo, a proteína, né? Realmente essa parte é muito importante. Então, assim, por exemplo, se o idoso, né? Se você ofertou, por exemplo, uma carne, um frango, enfim, a proteína de uma maneira geral, e percebeu que o idoso, né, ele tá mastigando, tá embolando aquele alimento na boca, não tá conseguindo engolir. Então, assim, esses são pequenos sinais de que, assim, ele não tá conseguindo, enfim, né, deglutir, ingerir daquele jeito que você está ofertando. Então, assim, nesse caso, primeiramente, assim, a gente acaba alterando a consistência. Então, por exemplo, se é um bife que o cuidador acabou cortando e ele não conseguiu realmente mastigar, a gente acaba alterando a consistência. Então, por exemplo, para uma proteína desfiada ou uma carne moída, enfim, alguns alimentos, digamos, mais úmidos, né? Então, colocar um pouquinho de caldinho de feijão, para ver se ele consegue, se melhora esse quadro. Se ele consegue realmente fazer a mastigação e consegue engolir. Se nem assim ele conseguir, aí eu sempre sugiro que é importante, talvez ele tenha realmente algum probleminha, né, de deglutição, talvez ele tenha algum problema, né, nessa questão, então tem alguma disfagia, e realmente ele precisa procurar, né, o geriatra, e o geriatra indicar, por exemplo, a fonoaudióloga, que é o profissional mais, né, adequado para fazer esse diagnóstico de disfagia, e junto com a nutricionista de adequar a alimentação dele, a consistência da alimentação dele, de acordo com o tipo de disfagia que ele tem, tá? Então, esse é um ponto, esse é o primeiro ponto, né? Eu acho que o segundo ponto... Ele está conseguindo ingerir, né, os alimentos, tá? Isso, ver se ele está conseguindo mastigar, se ele está conseguindo engolir, porque às vezes ele mastiga, mas ele não consegue engolir. Então ele fica com aquele bolo de um lado para o outro e não vai nem para frente. E aí dá problema, acaba dando um problema na absorção, né, dos nutrientes, porque lembrando que a digestão começa na boca. Exatamente. Não pela mastigação, mas pela absorção, né? Exatamente. Então, assim, na verdade, você tem dois quadros, né? Você tem o problema, digamos, de uma má digestão, né? Consequentemente, de uma má absorção. E o problema é que ele não está ingerindo o tanto que ele deveria estar ingerindo, né? Porque, na verdade, aquilo embolou e ele não engoliu, ele não foi nem para frente nem para trás. Então, assim, esse é um ponto bem importante, né, do cuidador observar, tá? E um outro ponto importante também, que o idoso, ele esquece muito de tomar água. Eita, que é um público que não toma água na vida. Às vezes nem esquece, né? Faz de esquecido. Bem isso. Ou às vezes não gosta, né? Enfim, acha que, né, um sabor que não agrada, água, enfim. Então, assim, esse é um outro ponto também importante, né? Idoso, eu falo que ele é um público que ele, digamos, ele tende a desidratar muito mais fácil. Né? E a consequência dessa desidratação, para uma pessoa jovem, quase nenhuma, mas para um idoso pode ser fatal. Então, é importante o cuidador ficar atento, ofertar líquidos, né, para o idoso, né, de preferência, lógico, a água em si, mas líquidos de uma maneira geral. Então, é importante ofertar a cada 2 horas, vai lá, oferece, né, em pequenos goles, não precisa ser um copo inteiro, mas a cada 2 horas tá indo lá oferecendo, olha, vamos tomar um pouquinho de água, né, tá na hora de tomar água, já faz um tempinho que o senhor não toma. Então, assim, às vezes, enfim, né, se o idoso for aquele idoso, né, ativo, lúcido, pode até colocar alarmes no celular a cada 2 horas para lembrar que precisa tomar água, ou hoje em dia tem muitos aplicativos, né, que a gente baixa no celular que lembra, né, que tem lá o sininho, tipo, hora de tomar água.
Então, assim, dá para lembrar ele de algum jeito. E a garrafinha, né, também é uma boa opção. Exatamente. Deixa a garrafinha lá com a quantidade Sempre certa já, né? Sempre do lado. E aí, isso é uma das coisas que você consegue avaliar, Dani, o consumo, a quantidade que a pessoa consome de água. Na sua avaliação, você também consegue observar isso, né? Sim. Eu sempre peço para os pacientes, porque assim, muitos quando vêm falar, ai, doutora, eu não sei não quanto eu tomo de água. Acho que deve ser 1 litro. E aí eu sempre peço para eles, olha, um copo deve ser. É bem isso. Ah, deve ser 1 litro que eu tomo. Aí eu falei, vamos fazer o seguinte, então. Pega um Aí copinho. você olha para a pele da pessoa, ela tá colando, tá desidratada. Gelada. Você fala, não bebe 1 litro, amigo. Não é 1 litro, tipo, é meio litro e olha Veja lá. bem, não é bem isso, né? Exatamente. Então, aí eu sempre peço, né, ou pro idoso, né, se ele for sozinho, ou se ele for com algum familiar, ou com algum cuidador, para ele começar a medir, né, colocar em garrafinhas e me falar, por exemplo, quantas garrafinhas consegue tomar por dia, ou se é o cuidador que oferece, quantos copos mais ou menos por dia, ou se é na garrafinha também quantas garrafinhas, para a gente ter mais ou menos, né, para a gente ter essa mensuração para ver, né, o quanto que ele está tomando, né, ao certo, e não eu acho que é 1 litro, não, eu tomo 1 litro, só que não. Então, assim... Rapidinho, deixa só a gente falar boa noite aqui pro pessoal que tá falando. Né? Segura aí, Dani, não perde a água, não. Não, a Eliana tá falando. A Eliana aqui, tá falando pra Dani que tá assistindo. Obrigado! Diz que está muito curiosa e interessada. Fica aí, Eliana, que a gente vai Eliana, acompanha aí a gente. O Roberto dando boa noite. Oi, Beto, boa noite. Boa noite. A Eliana falou boa noite para mim e para Jaque também. A Camila, que está sempre aqui com a gente. Boa noite, Camila. Boa noite, Camila. A Clarissa monopolizando a Nutri. Ai, Clá, que saudade também. De você. Um beijo. Não foge de mim, não, hein? Não, ela tá magrinha, Verdade. Olha, quero essa Nutri dela. Quero ver depois. Agradeço. E o Otávio. Boa noite, Otávio. Boa noite, todo mundo. Boa noite, Otávio. Não se esqueçam, gente. Cliquem no joinha e no coraçãozinho aí no rodapé da live, no pé direito aí da live, pra o Facebook saber que vocês estão gostando, tá bom? Isso aí, gente. Mandem perguntas. Mandem perguntas. Depois a gente vai responder a pergunta lá do Instagram também. Usem e abusem, gente. Aproveitem. Isso, aproveita. Mas voltando à água. Meninas. Voltando à água. Outra coisa que é importante também é a relação da água com o funcionamento intestinal, né? Porque aí, se não bebe, a água vira aquela bola de neve, não vai ao banheiro, as coisas não funcionam direito. Exatamente. Eu falo que, assim, tanto a parte da hidratação, né, o idoso em si, ele tem, né, o peristaltismo já um pouquinho mais diminuído. Então, eu falo que, assim, a questão da hidratação e a questão da ingestão da quantidade de fibras adequadas também é um grande problema também com o idoso. O idoso, ele também não ingere a quantidade adequada, né, que seria em torno de 25 gramas, né, de acordo com a diretriz da ESPEN, é de 25 gramas, e aqueles idosos que têm algumas comorbidades, como diabetes, pressão alta, têm uma necessidade um pouquinho maior, de mais ou menos umas 30 gramas de fibra por dia. Então, não atinge, gente, não atinge de forma nenhuma. Então, assim, uma dica que eu sempre dou é o seguinte: começar a introduzir pequenos alimentos na alimentação do idoso que vão aumentar essa ingestão de fibras. Seja, por exemplo, um pão integral, um pão de forma integral, uma torrada integral, os legumes e as verduras, pode ser cozidinho, se ele não conseguir, por exemplo, mastigar cru.
Então, é muito importante, as frutas também, de uma maneira geral, é muito importante, aí dá mais preferência, lógico, para as que são mais laxativas, né, mamão, evita aquelas que são mais constipantes, né, maçã, então, assim... Tem mais água, né, melancia, melão. Exatamente. São mais aguadas. Laranja. E aí já aproveita e já aumenta também, né, o teor de líquidos também, né, que é um pouquinho já difícil. Então, assim, as outras fibras também, como, por exemplo, farelo de aveia, farinha de linhaça. Então, assim, sempre acrescentar junto, né, com, por exemplo, vai com uma fruta, que aí a gente aproveita também o gancho, aqueles pacientes que são diabéticos. A gente aproveita o gancho, né, que além de você melhorar essa questão, né, de... quando normalmente o paciente ingere alguma fruta, né, a fruta tem o carboidrato natural dela, e aí com a fibra associada ou com uma proteína, a gente consegue diminuir, né, lentificar essa liberação daquele carboidrato na corrente sanguínea. Isso evita, né, com que o idoso faça picos de hiperglicemia e, consequentemente, né, quem não é diabético, evita de ficar estimulando o pâncreas para liberar insulina toda hora para baixar a glicemia. Então, tem algum exemplo, Dani? Algum exemplo de alimento assim? Pode ser, por exemplo, uma fruta, por exemplo, uma banana amassada, por exemplo, com uma colher de sopa de farelo de aveia, ou se não, por exemplo, pode ser um copinho de iogurte desnatado, se você quiser bater, fazer como se fosse uma vitamina e acrescentar também o farelo de aveia, ou a farinha de linhaça, ou chia, também pode, tá? Se ele não tiver, digamos, nenhum probleminha na deglutição por conta da chia, tá? Mas se ele não tiver nenhum problema, facilmente pode, tá? Então, assim, essa questão da fibra, eu falo que, assim, é muito difícil você ver um idoso que tenha, digamos, um excesso de ingestão de fibra, tá? Mas se caso isso acontecer, eu acho que eu só peguei um caso só na vida de um idoso que realmente tinha isso, só que ele não tomava muita água. Tá? Então, assim, realmente... Assim, e aí, o que acontece se a pessoa come a fibra e não bebe água, Dani? Água. Trava tudo. A pessoa não vai no banheiro, né? Aí, às vezes, a pessoa fala assim, mas eu como fibra! Exatamente. Eu não fica ressecada. Exatamente. E não bebe água. E não bebe água. Exatamente. Aí faz o efeito totalmente contrário, porque são justamente a fibra que ele ingere é aquela fibra solúvel que precisa da água para fazer o papel dela. Então, se você não tomar, que nem, por exemplo, né, a aveia, a linhaça, se você não tomar água, não adianta, né? Porque o negócio não vai. Então, assim, e assim, o excesso de fibras também causa também uma má absorção de alguns nutrientes, como zinco. Então, isso a gente precisa também ficar atento, que tanto o excesso quanto a baixa ingestão, a gente também tem os problemas de ambos, tá? Então, realmente isso é um outro ponto que também precisa estar atento. E também tem uma questão muito, né, alguns casos que a gente vê muito em idosos em relação à incontinência fecal e incontinência urinária, né? Então, assim, a incontinência fecal, eu falo que, assim, existe a alimentação certinha, a alimentação adequada, né, para esse problema. Muitos idosos, é muito frequente, né, de acontecer, não precisa nem ser um idoso com uma idade muito avançada, né, hoje eu vejo muitos idosos, né, com uma idade bem precoce, né, digamos assim, bem mais novos, assim, e que já tem. Então, tem tratamento com alimentação certinha, fisioterapia pélvica, ajuda muito nessa questão. Legal. A gente até conversou sobre isso já, né, com as meninas fisioterapeutas. Quem se interessar e ainda não assistiu, essa live está disponível lá no YouTube. Isso. Então, vamos lá. O que o cuidador familiar tem que anotar? A gente foi essa pergunta que eu fiz, né, para Dani. Então, uma das coisas, tem que anotar a quantidade de água que o idoso está tomando, se ele está
deglutindo, né, mastigando e deglutindo a alimentação corretamente, tem que olhar as fezes, ou pedir para olhar, né? Exatamente. Observa como que tá, né, as fezes, se elas são ressecadas, se elas são pastosas, qual o formato. A nutricionista precisa saber disso, viu, gente? Exatamente. E a gente pergunta, viu? E eu pergunto, viu? Pergunta. Ela pergunta mesmo. Mostra um desenho com o que parece. Eu mostro, gente. Eu mostro um desenho. Quem é meu Mas é muito importante. Mas é importante, gente. As fezes falam muito. A gente já falou isso com as meninas da fisioterapia também, né? Que existe um tabu, né? Muito grande com xixi, com cocô, né? E com sexualidade. Então, são coisas que existe um tabu muito grande ainda, né? Principalmente entre os idosos, né? Mas a gente precisa olhar, gente, o xixi e o cocô, porque eles mostram a nossa saúde, né? A forma como o nosso corpo está absorvendo os nutrientes, né? Tem que ver se tem sangramento, tem que ver se está ressecado, tem que ver a cor, né? Então é muito importante. E além de olhar, a pessoa tem que se conhecer, né? Sim. Ela sabe que o cocô dela é sempre daquele jeito. Aí um tempo começa a ficar diferente. Então quer dizer que alguma coisa não está certa, né? Exatamente. Eu falo que é, por exemplo, igual assim, que nem as fezes, elas falam muito de como que a gente tá, que nem o idoso é um público que ingere muita medicação. A flora intestinal do idoso, ela é muito bagunçada, né, por conta de medicações. Às vezes, né, ocorre uma infecçãozinha urinária aqui, alguma infecçãozinha ali, e aí tem que entrar com antibiótico, e aí piora mais ainda essa flora. Então, eu sempre falo que, assim, o idoso é sempre interessante, lógico, né, com prescrição do nutricionista ou do geriatra, mas é importante a ingestão do probiótico, justamente para a gente conseguir restaurar essa flora intestinal, para que o idoso consiga absorver melhor os nutrientes, porque também não adianta a gente ofertar esses nutrientes e ele tá com a flora totalmente bagunçada, né, e não consegue absorver. Né, do mesmo jeito que entrou, vai acabar saindo. Então, são pontos que realmente, assim, precisa de um cuidado um pouquinho mais de perto. Sim. Isso aí. Muito bom. Então, vou anotando, viu, gente? Antes de ir para uma consulta com o geriatra, com a nutricionista, anota como está a sua saúde aí. Exatamente. E, gente, uma outra coisa, assim, muito importante para fazer com o idoso: banho de sol. Por favor. Leiam o post Banho de Sol do JC Cuidar. Também. Água também. Boa noite, Alice. Alice está assistindo. Olá. Oi, Alice. Minha mãe também está assistindo. Boa noite. Olá, Solange. Boa noite. Então, assim, vitamina D, né, como a gente já falou anteriormente, é muito importante, não só para o idoso, mas, né, para esse público em si. Tem outras funções, né, também na parte do sistema imunológico, na questão, principalmente agora de Covid. Então, assim, é muito importante, né, 15, 20 minutinhos por dia, né, sem protetor solar, no período, né, de antes das 9 da manhã, após as 16. Né, importante para a questão óssea também, para a parte óssea, também é muito importante. Então, tomem sol, gente. Tomem sol, nem que seja 15 minutinhos. Sem protetor solar antes das 10 da manhã. Exatamente. Sem. Ou senão depois das 4, né? Mas normalmente de manhã é mais fácil, né? É mais prático. É verdade. Né? E que mais? Tem mais alguma coisa para falar sobre hidratação? Não. Hidratação, assim, o que eu sempre recomendo, assim, pros idosos, às vezes, que passam comigo, eu sempre falo o seguinte, que às vezes eles sempre perguntam, doutora, mas quanto eu tenho que ingerir de água? Você só fala que eu tenho que aumentar, mas não fala quanto que eu tenho que ingerir. Como é que eu sei quanto é que eu tenho que ingerir? Então, assim, eu falo que, assim, idosos são 30 ml por quilo de peso. Tá, a recomendação para eles. Então, varia de acordo com o peso, né, o peso atual dele. Então, sempre, lógico que assim, diminuiu de peso,
vai diminuir, lógico, a recomendação. Então, sempre é de acordo com o peso dele, tá? Uhum. Se caso o idoso né, não gostar muito do sabor da água, dá para a gente aromatizar essa água, então dá para colocar pedacinhos de fruta nessa água, né? Enche uma jarra, coloca pedacinhos de fruta, coloca canela em pau, coloca gengibre, raminhos de hortelã, que aí dá aquele saborzinho e também estimula ele a tomar um pouquinho mais de água. Sai um pouquinho do tradicional, digamos assim. Tem que lembrar também, gente, que tem alguns idosos que têm restrição de líquido, né? Então, não é só encher na cara de água, não. Exatamente. Muita gente pensa assim, a água pode tomar à vontade. Quando geralmente o idoso não pode, Dani? Normalmente, assim, pacientes cardiopatas, né, insuficiência cardíaca, normalmente eles têm, né, a gente não pode encharcar muito, né, por conta, né, dessa cardiopatia. Então, aí, normalmente a gente conversa, né, com o médico para ver o tipo de restrição, o quanto de restrição que ele vai fazer, e aí a gente já deixa certinho, olha, né, fraciona já ao longo do dia e já deixa para ele já a cota dele por cada refeição, digamos assim, você só pode tomar meio copo nessa daqui, nessa refeição aqui já é um copo. Então, assim, de uma maneira geral, normalmente é sempre o médico que passa, né, a quantidade, né, de restrição, mas particularmente são sempre os pacientes que têm cardiopatias, então uma insuficiência cardíaca, né, o ICC, normalmente quando está descompensado, quando está compensado, a gente ainda consegue liberar um pouquinho mais, mas quando está descompensado não, tem que restringir bem. Legal. Mas eu acho que é válido também a gente falar que aqui nós estamos falando orientações gerais, né? Mas o ideal é ir na consulta com a nutricionista, porque daí ela vai te avaliar por completo, avaliar seu familiar idoso, e aí sim estabelecer o que pode, o que não pode, o que é bom, o que não é. Que são orientações gerais, mas cada caso é um caso, né? Exatamente. Vai olhar a medicação, vai olhar os hábitos, né? Alimentar. Exatamente. Eu falo que é a mesma coisa com suplementação, que nem, né, que a gente acabou conversando, né, da proteína, mas assim, sempre a suplementação, ela deve ser indicada por um profissional, seja pelo geriatra, seja pela nutricionista, tanto em relação a esse tipo de suplementação, como qualquer outra, tá? Que não é a mesma coisa o probiótico, né, aquilo que a Jaque falou, a gente fala de uma maneira geral, mas é importante sempre que o idoso mantenha, né, esse acompanhamento, não digo mensal, mas assim, anual, pelo menos, né, para a gente fazer um check-upzão, ver como é que ele tá, se precisa realmente suplementar alguma coisa, se ele tá conseguindo comer, se está conseguindo atingir o que ele precisa de nutrientes, então, assim, isso é muito importante. Já vou aproveitar, então, o gancho, Dani, te perguntar exatamente sobre a suplementação. Quando que o idoso pode precisar, em que casos que é recomendado? Pode sair tomando aí a torta direita, por conta própria? Não, faça isso não. Não importa Nutri. Então, na verdade, assim, a gente sempre suplementa o idoso a partir do momento, né, que a gente faz um recordatório e percebe que realmente, assim, ele não tá conseguindo atingir as necessidades que ele precisa, tá? Então, um exemplo da proteína. Se é aquele idoso, né, que ele não tá conseguindo ingerir aquela quantidade, ou o apetite dele diminuiu, por exemplo, o cuidador percebeu que de uma semana para outra o apetite dele caiu, ele não tá com vontade de comer, ou se não, tá mais prostradinho, tá mais sonolento. Nesses casos, gente, em que ele tá mais sonolento e que ele tá mais prostrado, procurem não entuchar comida, né, no paciente quando ele tá desse jeito. Sempre o idoso, ele tem que estar alerta, ele tem que estar acordado, sentadinho para se alimentar, para não ter problema dessa comida ir para o pulmão, por exemplo, né, para o lugar que não é para ir, ou, por exemplo, da comida ficar parada na boca.
tá? E aí, enfim, corre risco dele, né, broncoaspirada, a comida ir pro pulmão, e aí, enfim, é um processo bem complicado depois para ele na recuperação. Então, sempre falo assim, o idoso vai ofertar, né, o cuidador ofertar sempre a comida com ele em alerta, tá? Com ele bem acesinho. Acordado. Bem acordadinho. Então, já que assim, nesses casos em que o idoso ele não consegue suprir essas necessidades, a gente indica sim a suplementação, tá? Ou primeiro que ele não está conseguindo atingir, que nem no caso da proteína, não está conseguindo atingir o que precisa, aí a gente acaba suplementando, ou pela questão calórica, né? Ele não está conseguindo realmente atingir o tanto de caloria que ele realmente precisa, tá? No caso, por exemplo, da vitamina D, também, né, eu sempre gosto, na verdade, de deixar a vitamina D, principalmente nesse período aí de pandemia, sempre um pouquinho maior para idoso, então muito maior do que aquele valor de referência, né, que os exames acabam vindo. Então, se o idoso vem com uma vitamina D muito baixa, é sempre importante conversar com o geriatra que está acompanhando para fazer uma dose de ataque. Infelizmente, nós nutricionistas, a gente só consegue a de manutenção, que é no máximo 4.000 unidades dia. Mas sempre conversar, né, com o geriatra ou com o médico que está fazendo o acompanhamento daquele idoso, se caso necessitar de fazer uma suplementação, né, de ataque para aquele momento, e depois a gente mantém uma de manutenção, tá? Então, eu falo, se for, por exemplo, aquele idoso, né, que também não consegue ingerir a quantidade de fibra adequada, a gente consegue também entrar com módulo de fibra, também para esse idoso, mas aí também entra a questão da água, né, que aí tem que ingerir também água, senão também não adianta, tá? Então, eu acho que essas são as principais suplementações que a gente acaba fazendo, tá? Ou por paciente, enfim, não conseguir ingerir o que precisa, tanto por caloria quanto por proteína, ou seja por, né, enfim, por outras, né, por essas outras questões, tá? Mas normalmente são esses os pontos que levam a gente a uma suplementação. Exceto, assim, aqueles casos, por exemplo, que o idoso ele já vem ou rebaixado, ou que o cuidador relata pra gente que, assim, faz mais de uma semana que ele diminuiu muito a ingestão alimentar dele. Aí, nesses casos, a gente conversa com o médico e sugere, né, passagem de sonda para manter tanto hidratação quanto as necessidades proteico-calóricas que ele precisa, né, os nutrientes. Já é um caso mais de emergência, né? Exatamente, Tá. Então é isso, sempre com a orientação da nutricionista e do médico, né? Sim, exatamente, exatamente. Tem aqui um comentário da Camila. Olha, Camila. Amiga! Ó, e coloquem os idosos para andar também, que só exatamente. o ortotatismo já interfere nos movimentos peristálticos. As físios agradecem. Beijo, Camila. É isso mesmo, gente. Beijo, Cá. Movimentos peristálticos é o movimento ali da região do intestino, não é isso? Isso mesmo, para estimular justamente o peristaltismo para o idoso conseguir aí evacuar. Boa noite, Lisiane. E é importante. Boa noite, Lisiane. E é importante também a atividade física, né? Para o idoso. Também é importante, né? Essa questão também do intestino, né, além da hidratação, da quantidade de fibra certinha, mas a atividade física também é muito importante para o idoso, principalmente também né? Exatamente, principalmente na questão também de preservar a massa muscular, né, para a gente também conseguir frear um pouquinho aí essa perda que é natural, né, do processo do envelhecimento. E, ó, por falar em suplementação, em falta de nutriente, em atividade física, a gente teve uma pergunta lá no Instagram que junta com essa próxima questão aqui que eu ia fazer para você.
O que é que não pode faltar no cardápio de um idoso? Então, a gente já falou de proteína, a gente falou de fibra, a gente falou de água, falou de carboidratos, né? Mas a pergunta, ela inclui o que não pode faltar no cardápio de um idoso que faz atividade física. Tá. Normalmente assim, o idoso que pratica atividade física, digamos, o que não pode faltar, lógico, primeiro a proteína, tá? Isso daí realmente precisa, né? Eu falo que, assim, sempre no nosso pós-atividade física, a gente precisa, o nosso corpo, eu falo que entre 1 hora, né, 30 minutinhos, 1 hora depois da atividade física, seja uma caminhada, seja uma hidroginástica, enfim, qualquer atividade física que ele realize, nesse período, o corpo, ele sempre vai em busca de um nutriente que é a proteína, justamente porque nessas atividades físicas, principalmente aeróbica, a gente tem pequenas lesõezinhas no músculo. São pequenas lesões que a gente acaba nem sentindo, mas que acontecem. Então, nesses casos, o corpo, ele precisa dessa proteína justamente para, digamos, reparar essas pequenas lesõezinhas. E aí, se ele busca e ele não encontra esse nutriente, ele acaba tirando do estoque que a pessoa tem, né? Que no caso é o estoque de massa magra. E aí, ao invés de você estar ajudando, né? Digamos, tô fazendo atividade física, tô melhorando nessa questão. Só que não. Só que não. Exatamente. Olha lá o perigo. Tá achando que não comer nada depois da atividade física tá mandando bem. Não tá, gente. Exatamente. Tem que comer proteína. Não tá mesmo, gente. Por favor, tá? Por favor, comam, nem que seja, tome um iogurte depois, uma fatia de queijo branco, que aí você já ajuda, né, também naquela questão do cálcio também, que é um outro mineral muito importante pro idoso e para a saúde óssea, tá? Então, também já ajuda nessa questão também, tá? Então, assim, eu falo que o principal é esse pós. E sempre quando ele for fazer atividade física, procurar, lógico, não fazer em jejum, tá, gente? Por favor, idosinhos, não façam em jejum. Comam nem que seja uma fruta, mas assim, comam alguma coisa, por favor. Para vocês não passarem mal durante a atividade física, tá? Então, pode assim, dar muita coisa, né? Pode dar hipoglicemia, pode baixar a pressão, né? Exatamente. Pode dar tonturas, tá? Então, assim, é muito importante ele comer alguma coisa. Eu sempre falo que é algo para dar energia para ele durante a atividade física, né? Pro organismo dele ter da onde tirar energia e não precisar tirar energia da reserva dele. Então, assim, nem que seja, assim, uma fruta, e aí sempre acrescenta uma fibra junto, que aí a gente vai conseguir retardar a liberação desse carboidrato, né, na corrente sanguínea, então a gente consegue perdurar aí, nem que seja uma atividade física, uma caminhada aí de uns 40 minutinhos, uns 30 minutinhos, a gente consegue manter. Mas sempre procurar, né, acrescentar ou a fibra, ou a proteína, o iogurte, um queijo, pode ser uma torradinha com queijo, um exemplo, tá? Aí a torradinha integral para a gente também conseguir manter as fibras. Então, assim, sempre comer alguma coisa antes, por favor. Nem que seja, meia horinha antes, né? 30 minutinhos já tá ótimo. Não precisa ser horas antes. 30 minutinhos já tá bom. Olha aí, dica da Nutri. Dica da Nutri, gente, por favor. Por favor. E aproveitando a dica da Nutri, todo mundo tem pavor de dieta, todo mundo assim, né? Não é todo mundo, mas a maioria das pessoas costuma ter pavor de dieta. Não é tanto por causa da restrição. Muitos pensam, né, que dieta é restrição alimentar, né? Mas eu acho que o grande problema das pessoas, que muitas pessoas reclamam, como é que eu vou fazer essa dieta se tudo que a nutricionista passa para mim é caro?
Tudo bem que hoje em dia tá tudo caro, Hoje né? em dia tá tudo caro, até o Era arroz. isso que eu ia falar, gente. Na verdade, hoje tá tudo muito caro. Tudo Vamos caro, né? combinar Então, que como que Tá. a pessoa pode, Dani, assim, pensar em elaborar um cardápio que seja balanceado dentro dos seus recursos financeiros, né? Porque a gente sabe que cada pessoa tem um hábito, cada pessoa tem um tipo de comida que é acostumado, enfim, é de acordo com os costumes, né? sim. Com a cultura da pessoa, até mesmo regional, né? Mas Sim. é muito difícil, às vezes, você pensar em como que eu substituo, né, algumas coisas, ou balanceio a Tá. quantidade dentro dos meus recursos financeiros, Seiros. sendo que tá tudo Essa caro. pergunta, Ká, ela é muito importante, principalmente, né, nos nossos dias atuais, né? Então, assim, eu falo que o básico sempre funciona, tá? O básico que eu falo, por exemplo, arroz, feijão, tá? O arroz, feijão, eu falo que é a combinação mais perfeita que a gente tem nutricionalmente falando, tá? Além de ser de fácil acesso pra gente, eu falo que hoje, enfim, mesmo não precisa ser, lógico, né, aquele arroz integral, aquela coisa muito elaborada, mas o arroz e feijão em si, eles se completam muito, né, em termos nutricionais. Então, eu falo que o que um não tem, o outro vai lá e complementa, principalmente nessa questão de aminoácidos essenciais, tá? Os aminoácidos essenciais são aqueles aminoácidos que o nosso organismo não produz, tá? Que a gente consegue, na verdade, adquirir através da alimentação. E a combinação do arroz e feijão, a gente consegue, lógico assim, não consegue atingir 100%, mas consegue atingir a maioria deles, tá? Então, assim, eu acho que o nosso arroz e feijão básico, tá? Um tipo de proteína, aí pode ser que nem vai um frango, que nem a carne tá pela hora da morte, digamos assim, tá bem cara. A gente não sabe do que a gente corre. Exatamente. Se é da carne moída então, ou se é do bife, porque tá tudo caro. Dá-lhe ovo, A né? gente tá rindo, mas é de desespero. Era isso que eu ia falar, olha, aí a gente corre, olha, enfim, pode ser um frango, pode ser um ovo, tá? Que realmente, assim, são tipos de proteínas que realmente estão mais em conta, né? Não tão assim, tão em conta. Barato, né? A gente mas não pode dizer que tá barato mesmo, porque o arroz também não tá barato, né, gente? Tem aí os dias da promoção, fiquem atentos nas promoções do mercado, é verdade, gente. Procura lá o arroz. Exato, se inscreve no WhatsApp do mercado, nos aplicativos e pega na promoção, porque tá difícil. Exatamente, E aí aproveita que quando tá na promoção, vai lá e compra muito. Vai no mercado no dia que o açougue tá na promoção, tem que criar estratégia, porque, né? Exatamente. Comer, né? Então, assim, isso, exato. Precisa comer e precisa, digamos, ter qualidade, né, naquilo que você está comendo, né? Então, assim, o básico nosso do arroz e feijão, enfim, um tipo de proteína, tá? Então, aí pode ser o ovo, pode ser o frango, pode ser desde, por exemplo, um atum, pode ser um enlatado, lógico, moderadamente, mas, assim, pode ser um atum enlatado, e aí dá mais preferência para o atum sempre com óleo, tá? Por que com óleo, gente? Vamos lá, porque todo mundo, quando eu falo isso, fala, não. Porque a pessoa fala, como assim? Esse não atum você tá falando aquele que vem na lata? Enlatado, isso, enlatado. No óleo. No óleo. Por quê? Os metais pesados, eles não têm afinidade com a água. E aí, consequentemente, eles vão ter muita afinidade com o alimento. Então, você vai comer com metal pesado junto. Já com o óleo, ele tem total afinidade. Então, ele fica no óleo e não vai para o alimento. Mas não é para comer o óleo, então. Você escorreu. Não, calma, gente. Uma sugestão, pelo amor de Deus. Escorram aquele óleo, tá? Da lata. Pega um papel toalha.
Exatamente. Pega o atum, coloca num papel toalha e dá uma prensadinha assim para realmente tirar todo aquele excesso de óleo, tá? Do atum. Pelo amor de Deus, Ó, não vão outra dica da pegar Nutri, aquele cheio de óleo dica e da Nutri comer hoje, com hein? o atum. Não, aí não adianta nada. Ó, legal essa dica Exatamente. aí. Tá bom? Então faz, né? Então aí pode ser o atum, pode ser, enfim, O né, a frango, sardinha, ovo. que também é um pouco mais em conta, o frango, o ovo, tá? E aí, para as verduras, legumes e salada, eu sempre recomendo os legumes de época, tá? Tanto fruta, a mesma coisa. Sempre as da época, porque são as que normalmente estão mais em conta, tá? As que não são de época, primeiro, são mais difíceis de você encontrar, e quando você encontra é só pela misericórdia o preço. Você quase deixa um rim lá para você levar aquilo para comer. Então, assim, sempre as de época, tá? Tanto em questão de legumes, de verduras, quanto fruta, a mesma coisa, tá? Então, assim, eu falo que o prato, gente, é aquele nosso sempre PF. Eu falo que o nosso PF é sempre muito bem-vindo, né? Então, e nutricionalmente falando, ele é ótimo. Então, é sempre o básico mesmo, é o nosso arroz, feijão, uma proteína, legumes ou a verdura, pode ser refogadinho, pode ser cru, enfim, da forma como, né, o idoso conseguir consumir, tá? Por aquelas questões que a gente já conversou de deglutição, de mastigação. Então, a forma como ele conseguir pode ser também, vai na forma de purê também, e aí pode misturar um legumes, por exemplo, com uma batata com espinafre, um exemplo, né? Dá para misturar os dois, e aí vocês já têm, digamos, duas, né? Já tem legumes e a verdura refogada, tá? Então, sempre o de época, gente. Sempre vai no de época. Legal. Muito bem. Muito bom. Frequentar a Cici mandou boa noite. Opa, minha mãe. Oi, boa noite! Meu pai também. Boa noite! Nossos fãs. Super isso fãs. aí. Nossos isso super aí. fãs. Legal, aí que nem a Jaque falou, né? Vamos frequentar a feira aí, gente, porque nem que seja no horário mais de tranquilo, né? Exatamente, vai no horário de xepa. E lembrando que a gente está na pandemia, né? Então, assim, cuidado na feira, né? Sei lá, conversa com... Aqui em casa a gente conversa lá com o feirante, e assim, a feira que não sei se não é uma realidade em todas as feiras, né? Mas a feira aqui perto de casa, ela é numa rua, é numa avenida, então ela tem as duas vias, né? A feira fica nessa via. Aí a gente vai nessa via aqui na calçada, vai por fora da feira, comprando as coisas. Do outro lado. Do outro lado, para não entrar lá no vulco da feira. Né? Mas a opção também são os horários, né? Verificar quais são os melhores horários, né? Ou os sacolões, horários de menos né? movimento, né? Exatamente. Nos sacolões, nos atacados, né? Para esses alimentos, né? Fechados, né? Arroz, feijão. Supermercados também tem o dia específico de cada grupo, né? Então tem o dia da feira, o dia do açougue, então, né? Tem que observar tem que se reinventar, né? Exatamente. Aí você passa a semana toda indo no mercado, né? Não, vamos escolher um dia só. Gente, calma. Tenta escolher um dia melhor. Um dia só, gente. Sai uma vez só. Exato. Sai uma vez só, para não ficar... E, gente, um ponto muito importante, as verduras, legumes, as frutas, higienizem sempre com hipoclorito, tá? Ou com a água sanitária, que é mais em conta, né? E rende mais. Então, pode ser aí com a... Né? Não deixem de... Exatamente. Não deixem de higienizar, por favor, também. Aqui em casa nós estamos lavando até batata. E também, gente, algumas cascas, algumas cascas de frutas, de legumes, a gente consegue, alguns talos, a gente consegue, reutilizar, né? A gente, higieniza certinho e a gente consegue aproveitar também para fazer, às vezes, uma farofa,
né, uma farofa um pouco mais nutritiva de talos, por exemplo, a gente consegue fazer. Então, assim, reaproveitem o alimento como um todo, né? Aproveitem ele como um todo, tá? Que além de ter, eu falo que assim, a gente joga a melhor parte do alimento, que nem os talos, tem fonte de vitaminas, de minerais, de fibras, são riquíssimos em fibras. É verdade. Né? Então, aproveite, gente, ainda mais nesse tempo que a gente está, né, hoje, enfim, com tudo isso, tem que aproveitar, aproveita tudo. E é bom também que você pode descobrir novas receitas, né? E até uma atividade para você aproveitar e fazer aí nessa época de pandemia, né? Você tem o hábito de comer certo alimento sempre da mesma maneira, mas e aí, vamos pensar se não tem uma outra forma, né? Por que não experimentar, né? Uhum. Por que não, né, experimentar o novo aí? Já que eu falo que a gente experimentou tanta coisa nova nessa pandemia, tudo tão novo. Então. É verdade. Vamos aproveitar mais uma coisa nova. É isso aí. Certo. Vamos ver, nenhuma pergunta. No chat nenhuma. Aquelas assim, dúvidas, angústias. Isso. Falem. Abram o coração. Falem. Abram o coração, curtam, dê um joinha na live. E não se esqueçam de se inscrever lá no nosso canal, JC Cuidar, lá no YouTube também. Inscreva-se, ative o sininho, façam como a Nutri. Lá também tem vídeo falando sobre nutrição. E essa live vai ficar disponível lá amanhã, na íntegra, tá? Gravado. Se vocês não conseguiram assistir inteira, perderam uma parte ou precisam sair antes da gente finalizar aqui, pode pegar lá amanhã. Vai ficar disponível aqui no Facebook e lá no canal, tá bom? Do YouTube. Isso aí. E outro assunto. Fala aí, Jaque. Sua vez. Então tá. A gente não falou ainda sobre a nutrição interal, né? Que é quando o idoso precisa se alimentar por sonda, né? Você pode explicar para a gente quais são, né, alguns possíveis motivos? Você já falou que pode ser quando a pessoa está muito desnutrida, né? Mas tem alguma outra razão que pode levar o idoso a precisar ser alimentado por sonda? Normalmente, assim, a gente acaba indicando, né, a sonda, ou realmente pelo estado nutricional dele, né, enfim, para a gente conseguir recuperar, né, aquele estado nutricional. Um outro ponto também é essa questão, por exemplo, da deglutição, se ele tem uma disfagia muito importante e que ele tem risco, né, na alimentação oral e para o pulmão, a gente acaba, sim, recomendando, né, sugerindo o uso de sonda nasointeral, e aí, junto com a fono e com o médico, a gente vai, enfim, introduzindo no tempo certo, né, enfim, conversando para ver se tira, enfim, fazendo o desmame gradual e de acordo com a evolução do paciente, tá? Um outro ponto também é essa questão, né, do apetite, se o paciente está sonolento, se ele está alerta. Por exemplo, faz uma semana que o paciente faz 2, 3 dias que o paciente não está acordando, que ele está muito sonolento. Então, assim, é um caso que, assim, a gente não deve primeiro ofertar, né, por alimentação por boca, né, conversar com o médico e enquanto ele tá naquele período mais sonolento, né, passar enteral e quando ele fica mais em alerta, aí saca e libera a alimentação oral. Então, e fora as necessidades, né, por exemplo, aquele paciente que diminuiu muito o apetite dele, que não tá comendo muito, né, eu falo que aquele paciente que não tá suprindo as necessidades, né, em pelo menos 60%, 70%, é indicação de sonda já, tá? Que aí nem com suplemento também a gente consegue suprir as necessidades proteico-calóricas dele. Então, aí sim, também é um indicativo de sonda. Tá certo. E para o cuidador familiar, acaba sendo mais um desafio, né, Dani? Porque essa alimentação, sim, ela pode ser feita... muda muito, né? Pode ser feita em casa, né? E aí o cuidador que vai fazer a troca, como que é? Explica pra gente, por favor.
Então, a nutrição enteral, a gente tem de duas formas, né? A gente tem a caseira, né? A nutrição enteral caseira, e tem a industrializada, que vem bonitinha, sistema fechado, que aí o cuidador só vai realmente envasar, colocar no potinho e instalar no paciente. Isso, tá? Lógico, tem os cuidados de armazenamento, né? Lógico, não vai dar para o idoso, né, quando tá gelado, deixar em temperatura ambiente. Os frasquinhos, a higienização correta, né, dos frasquinhos, equipe utilizar só um por dia, né, não utilizar aquele equipe por mais dias, então é um ao dia, tá? Fazer a hidratação a cada troca de nutrição, fazer a hidratação, né, pela sonda, né, e a gente tem a nutrição enteral, né, a nutrição enteral, a caseira, realmente, assim, é um desafio maior para o cuidador, porque ele vai ter que, na verdade, fazer tudo, né? Então, a gente tem perdas de muitos nutrientes, né, na caseira. Eu falo que é um desafio tanto para a gente, né, para nós nutricionistas, quanto para o cuidador. Nós, para tentarmos atingir o que o paciente precisa, porque, enfim, acaba peneirando, eu falo que fica como se fosse uma água suja, né, de tanto que a gente tem que peneirar e peneirar, peneirar, porque senão a sonda entope. E aí é um trabalho, porque tem que levar o idoso até o hospital para desobstruir sonda, às vezes não consegue, tem que trocar a sonda, então saca e repassa, então é um pouquinho mais complicado, né? Então, assim, para o cuidador acaba sendo um pouquinho mais trabalhoso, né? E para a gente, como profissional, também para conseguir suprir, aí a gente acaba colocando suplementos também através da sonda, né? Para a gente conseguir. Aí tem a questão, né, para a gente aumentar, por exemplo, densidade calórica, a gente acaba colocando, por exemplo, uma gordura que seja de boa qualidade, por exemplo, o azeite, né, para também ajudar nessa questão. E uma outra questão também importante, que nem das fibras, né, na nutrição caseira, enteral caseira, é muito mais complicado também da gente conseguir ofertar, né, a quantidade que ele precisa. E o idoso, normalmente, ele fica acamado, o que também não contribui, né, o que acaba contribuindo para um quadro de constipação. Então, talvez entrar com módulos de fibra também para ajudar, ou com probiótico, ou se não, que nem aí tem a questão também, por exemplo, que nem a gente também não consegue suprir a quantidade de proteína, então entrar com módulo proteico ou com suplemento que seja hiperproteico, hipercalórico, hiperproteico. Então aí eu falo que assim, o paciente que faz uso de nutrição enteral, ele precisa de uma equipe de nutrição, de parte médica também, precisam, digamos, estar assistindo sempre ele, tá? Precisa de uma atenção muito maior, tanto do cuidador, que precisa ficar em alerta, porque às vezes, né, o paciente, enfim, ele traciona um pouquinho, ele puxa um pouquinho a sonda, e aí a sonda não está bem posicionada, e aí a nutrição, né, a dieta pode ir, por exemplo, para o pulmão, se ela não está bem locada. Então, assim, são muitos pontos que o cuidador precisa ficar atento, tá? Eu falo que na industrializada não são tantos, mas na caseira tem muitos. Primeiro, assim, para ver se a diluição tá certinha, para não ter esse problema de entupir, obstruir a sonda. Tem a questão da hidratação, tem a questão higiênico-sanitária também, porque é muito mais manipulável, então o risco de você ter uma contaminação cruzada ali é muito maior. Então, o cuidador, ele precisa ter uma atenção redobrada quando é a caseira. A industrializada, não tanto, porque ela já vem pronta, realmente ele só vai envasar, instalar no paciente. Tem a questão higiênico-sanitária, mas aí né, dos frasquinhos, equipo, que é um pouco, digamos, mais leve do que a que você prepara. Certo. Tá certo. E só te interromper, Carol, tem um comentário ali do seu pai, você viu? Vi. Eu vi.
Eu ia até clicar. Dá uma olhada, Dani. Esses nossos super fãs servem para isso, entendeu? A parar com esse assunto porque tá com fome. Vai comer. Vai lá comer, gente. Tá liberado, a Nutri liberou. Pode ir lá, ó. A Nutri falou que pode comer. Ai, meu Deus. Pode, tá liberado. Pode ir, tá liberado. Eu tô com fome também, mas a gente vai terminar aqui primeiro. E Dani, só para a gente finalizar, o cuidador familiar, ele tem um grande papel, né, dentro de todo o cuidado que envolve o idoso, e muitas vezes ele não é aquela pessoa que faz as coisas pelo idoso, né? Mas, por exemplo, de repente é um cuidador familiar que faz a refeição, né, cozinha para o idoso, que faz a compra para o idoso, né? Talvez ele não faça tudo para o idoso, né? Mas é alguém que acompanha a sua rotina diária e que de repente faça lá, né? Ajude-o a fazer a sua refeição, a comprar os alimentos para a sua refeição. Além desses dois papéis super importantes, né? Como que o cuidador familiar, na sua opinião, qual que é o papel dele na construção de novos hábitos alimentares? Porque, de repente, a pessoa precisa de novos hábitos para conseguir esses nutrientes necessários que a gente falou aqui super, super bem esclarecidamente. Você falou dos nutrientes que o idoso precisa mais e das formas que ele precisa obter esses nutrientes. Mas aí, de repente, ele precisa readaptar alguns costumes, né? Sim. E aí, como que o cuidador pode ajudar nisso? Na verdade, assim, o idoso, ele tem hábitos de uma vida inteira, né? Então, para ele mudar esse hábito, não é de um dia para o outro, não é em 30 dias que ele vai conseguir fazer isso. Então, normalmente, assim, quando o idoso ele passa em consulta, né, enfim, com a gente da nutrição, é sempre importante o cuidador estar junto, porque muitas orientações que a gente acaba dando, enfim, o idoso esquece, ou se não, por exemplo, tá no papel, mas não sei onde eu coloquei o papel, enfim. Então, é importante a gente instruir esse cuidador, porque realmente é ele que vai estar no dia a dia. Eu falo que, assim, o hábito para você incorporar, você precisa de persistência e insistência, tá? Muitas vezes, o idoso, ele não vai lembrar, né, disso. Ele vai lembrar na hora que ele tá lá com você, porque você tá falando, mas passou uma semana, provavelmente ele não vai mais lembrar daquilo, porque não faz parte do cotidiano dele, né? Então, assim, o que eu acho importante assim, a gente instruir a educação nutricional. Ela não é só com o idoso, ela também acontece com o cuidador, e eu acho muito importante de ser também com o cuidador, porque é ele que está no dia a dia com aquele paciente, é ele que vai insistir com aquele paciente, com aquele hábito, entendeu? Seja ele de uma simples, vai beber água, sabe? Então, é ele que vai, por exemplo, lembrar o idoso, olha, tá na hora do senhor tomar água, vamos tomar um pouquinho aqui, entendeu? Então, assim, é ele que vai insistir no dia a dia para aquele novo hábito, para que ele incorpore esse novo hábito. Tá? No adulto, esse novo hábito, eu falo que com insistência, persistência, a gente consegue em 30 dias começar a incorporar e começar a tomar consciência daquele novo hábito, tá? Mas o idoso, ele demora um pouquinho mais de tempo, então a gente precisa dessa parceria com o cuidador para conseguir com que ele fixe esse hábito, né? Para com que esse hábito, assim, ele entenda que aquele hábito não é o fim do mundo para ele, e porque assim, muitos falam, não, mas eu sempre fiz assim e sempre deu certo. É verdade. Só que não. É esse o detalhe. Então, assim, a gente, lógico, tem que ter a paciência com eles, e precisa de muita parceria com o cuidador, e se não tiver o cuidador, com o próprio familiar,
né? Talvez aquele familiar, enfim, que ele more com aquele familiar que vai insistir, talvez, ou se não, se é um cuidador, por exemplo, que mora sozinho, a gente pode, enfim, deixa por escrito, pede para ele, coloca na geladeira, o idoso, perdão, coloca na geladeira, para quando você olhar, você já vai, entendeu? Abriu a geladeira, você já vai estar de cara com o negócio lá. Então, assim, são algumas estratégias que a gente acaba adotando para que esse idoso realmente ele incorpore esse novo hábito. E o cuidador tem papel fundamental nisso. Tanto para o bem, tanto... persistência. Exatamente, tanto para ele, digamos, insistir num bom hábito, como para o mau hábito abandonar. Também. Porque se a gente for pensar, por que a gente te fez essa pergunta? Porque há muitas pessoas acham que, assim, é difícil, né? Fala uma vez, fala duas, não fez, desiste, né? Mas não, gente, exatamente. Primeira coisa, a gente precisa que vocês entendam o seguinte: se você cozinha para um idoso, porque ele não consegue mais. Se você faz as compras para o idoso, porque ele não consegue mais. Ou se você dá orientação para o idoso em alguma atividade dele, supervisiona, você é um cuidador familiar, você sabia, gente? Exatamente. Então, cuidador familiar é isso, é aquela pessoa da família, a gente já vem falando, mas assim, identifique-se, né, as tarefas aqui, nutricionais no caso, né? Sim. Se vocês fazem essa tarefa nessa atividade, né, no caso, nessa atividade diária dele, que é a alimentação, você é um cuidador familiar. Sim. E como cuidador familiar, né, é importante ter a paciência, a persistência, o profissional tá aí, é só consultá-lo, né? Então, exatamente. Consulta tem dúvida, gente. Pede orientação, né? Exatamente, pede orientação, enfim, que nem hoje em dia, que nem, por exemplo, os meus pacientes todos têm o meu telefone, e eu sempre falo, gente, tem dúvida, manda mensagem, entendeu? Mas vou atrapalhar, eles sempre falam isso. Mas assim, gente, precisa. Tem não dúvida, é para mandar mensagem domingo, 8 da noite, para nutricionista, minha gente. Mas ela só responde na segunda, né? Na segunda-feira pode mandar. Horário comercial. Não, mas assim, horário comercial. Horário comercial, por favor. Mas assim, gente, não deixem de buscar ajuda, né? Tem dúvidas, peçam ajuda, enfim, mesmo o cuidador, sabe, não tá seguro se aquilo que você tá fazendo tá da maneira correta, pergunta, né? Ou entre em contato com, enfim, com o médico, com a Nutri, enfim, com aquele profissional que tá cuidando do paciente, né, que está acompanhando o paciente, ou mesmo com o familiar. Olha, tem como você entrar em contato? Porque, olha, eu não sei se isso aqui, se eu estou fazendo tá certo, ou se eu posso substituir isso por isso. Então, assim, perguntem, tá? É sempre importante e primordial. Às vezes pode parecer besta, mas... Ele tentou comer isso, não deu certo, né? Não deu certo, E agora? Tem algum outro jeito que a gente possa fazer? Exatamente. E anotem, procurem anotar, observar, né? Às vezes a gente pensa que é bobeira, mas a gente não guarda tudo, né? Não guarda. Chega São lá muitos detalhes. Sabe aquele negócio de a televisão tá quebrada, você chama o técnico, ela funciona? Médico, nutricionista, profissional de saúde é igualzinho. Assim. Você acha tudo na vida, aí você chega lá na frente da pessoa, você não lembra nem o que você comeu hoje no almoço. Exatamente. E aí sai da consulta, nossa, eu não falei isso, eu não falei aquilo, mas eu era para eu ter falado aquilo, e agora o que eu faço? Eu não sei se eu tomo, eu não sei se... né? Exato. Exatamente. E aí perde, né, aquele time, perde aquele momento, né, que você tá ali com o profissional e que ele tá à disposição. Então, assim, gente, anotem. Mesmo porque, assim, que nem o cuidador, ele tem que olhar todas as áreas, né? Eu falo, não é só nutrição, não é só... Então, assim, anotem, porque, gente,
uma hora dá uma falhada. Dá uma falhada, é muita coisa. Né? Então, Exatamente. a nutrição, ela é uma parte dessas necessidades, né? A gente já falou aqui de muitas, né? Aqui, um monte, exatamente. E se for guardar tudo, né, coitados também. Exatamente. Mas vamos fazer um negócio sem sobrecarga, né, Jaque? Vamos. Aguardem. Aguardem. Logo mais vocês vão saber novidades. Opa! Vou estar aqui. Só de zóio. O menos sobrecarga possível. Muito bem. Sem é muita pretensão, né? Mas mínimo, pelo menos. Mínimo possível. Mínimo possível de sobrecarga, porque hoje em dia a gente falar que ninguém vai ter sobrecarga é muito complicado, né? Sim. Ainda mais nos dias de hoje, né? Pois é. Que a gente tem tanta coisa, né? Na cabeça. É verdade. Dani. Muito bem. Mas já, gente. Mas já. Uma hora nós estamos tagarelando aqui. Uma hora. Pois é, até o pai da casa falou, gente, eu tô com fome, eu vou comer. Quero jantar. O outro já quero jantar, libera aí que eu quero jantar. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Imagina, gente, imagina. Obrigado vocês pelo convite, é uma honra, né? Eu falo que foi uma honra trabalhar com vocês, né, durante um tempo, e é uma honra sempre poder ajudar vocês, enfim, poder contribuir aí com o pessoal. Sempre que precisarem, gritem, chamem. Chamem lá. Obrigada, isso. O @, da Dani. DanielaLangoni.nutri, lá no Instagram. Sigam ela. Ela põe lá algumas dicas lá de coisas variadas, né, a respeito da nutrição. E é muito legal. Se vocês precisarem de uma consulta nutricional também, chama ela lá, que ela agenda para vocês, ela direciona, né, Dani? Sim. A Dani está atendendo presencial e online? Estamos nos dois. Precisando, no Instagram tem o linkzinho do contato, do agendamento, mas se quiser pode mandar direct, não tem problema, fica à vontade como for mais prático. Isso aí. E bora se cuidar, gente, por favor. Se cuidem. Isso aí, pessoal que nos acompanhou até agora, muito obrigada mais uma vez. Não se esqueçam de acessar o YouTube, se inscrever no nosso canal e ativar as notificações no sininho para vocês receberem todas as informações novas que entrarem lá no canal. A gente tem aqui o Facebook, né? E o Instagram também, que é o @JCCuidar. Vem com a gente. Vem com a gente. E até a próxima. Dani, obrigada, viu? Até. Obrigada, Dani. Obrigado vocês, boa semana. Até agora, muito obrigada. Acho que a Dani espera, né? Dani, espera só um pouquinho aí que a gente vai encerrar. Tchau, gente. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, gente. Obrigada. Meu pai falou que fomos literalmente alimentados. Muito bem. Agora sim, de barriguinha cheia, então tá ótimo. Beijo, tchau. Beijo, tchau, tchau.